É isso que você ia perguntar, eu acho. Ele pode ser considerado um paciente porque existem relatos, já houve várias reportagens a respeito disso, de homens jovens que utilizam esses medicamentos para melhorar a performance sexual. A Isso. performance sexual. Quer dizer, isso é um risco? É, digamos assim, é um risco. Eu vou tentar explicar o porquê. Na verdade, esse indivíduo ele não é um indivíduo com disfunção erétil. Ele não tem a disfunção erétil. A droga foi estudada para a disfunção erétil e não para pessoas que não têm disfunção erétil. Como a gente sabe, todo medicamento tem seus efeitos colaterais e suas reações adversas. Então vamos imaginar o medicamento X. As reações adversas, cefaleia, rubor facial, etc. São essas reações que o paciente vai ter que suportar. Por outro lado, ele pode estar tomando medicamento e esse medicamento, se ele usa outro medicamento que na via de metabolização do fígado, que essas drogas são metabolizadas pelo fígado, e aquele outro medicamento que ele está tomando compete no metabolismo de eliminação da droga, isso pode trazer problemas, tanto para aquela droga como para a droga que ele está utilizando. Então a gente tem que saber que paciente, ou melhor, no caso não é paciente, que indivíduo realmente ainda poderia utilizar essas drogas, sabendo o que ele está utilizando e o que poderia causar de efeitos colaterais. E, obviamente, a coisa mais importante tem que ser dita, essas drogas via oral conhecidas, elas são contraindicadas, se chama contraindicação absoluta, em pacientes que usam drogas, a gente chama base de nitratos, para dilatação da coronária. Ou seja, o nome científico é pacientes coronariopatas em uso de drogas à base de nitratos não pode, em situação alguma, fazer uso desses medicamentos via oral. Então, quer dizer, basicamente, os tratamentos podem ser o tratamento clínico, o tratamento psicológico e, em último caso, o tratamento cirúrgico. No passado, o que surgiu de grande avanço foi o implante cirúrgico de próteses penianas. Essas próteses, na verdade, no início, elas foram estruturas que foram colocadas como que ao redor do pênis. Depois, com o tempo, elas foram colocadas embaixo da pele para auxiliar a ereção. E com a evolução, elas passaram para dentro do corpo cavernoso. E são feitas tipo um plástico, um material de silicone, que confere uma certa rigidez. Mas nos primeiros anos que se passou a utilizar, havia um problema, porque essa estrutura permanecia rígida, e se o paciente queria tomar banho, ir a uma piscina, alguma coisa, e ficava uma situação, digamos, incoerente com a apresentação num espaço social. Então, as fábricas colocaram dentro dessa estrutura uma estrutura metálica, uma cordoalha metálica, que permite dobrar essas estruturas. Então, o pênis vai ficar numa posição dobrada para baixo, para cima, como ele queira. E mais modernamente surgiram próteses em que existe um líquido que sai desse interior, que é tipo um cilindro, sai desse interior dessa estrutura, e você pode pôr esse líquido dentro de uma outra estrutura que é colocada, por exemplo, dentro da bolsa escrotal, dentro do escroto. E o indivíduo, apertando essa estrutura do escroto, ele transfere o líquido para dentro do cilindro da prótese e ela se infla. É um engenho hidráulico. Exatamente. Então é o que se chama de próteses infláveis. Então, resumindo, inicialmente as próteses eram fora do corpo cavernoso, da estrutura do pênis, depois passou para dentro da estrutura do pênis, e aí eram rígidas, aí passaram a ser semi-rígidas ou maleáveis, e agora modernamente temos as próteses infláveis, que são extremamente caras. Mas elas... No processo de tratamento, qual é a importância da participação da mulher, da companheira, da esposa, enfim, do homem que está passando por essa disfunção? Essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, o homem às vezes se preocupa muito com o pênis. Ele acha que tendo um pênis rígido vai resolver certas questões que às vezes a mulher não está nem interessada, muito menos no relacionamento sexual propriamente. Ela pode ter dor à relação, ela pode achar alguma desculpa para não ter a relação sexual e não gostar da atividade sexual. E o homem acha que o problema está de que ele está realmente precisando de ereção. Então,
o homem tem que participar juntamente com a mulher na discussão de forma aberta. Primeiro, ele colocar, eu tenho o problema, de forma aberta totalmente. E a mulher dar a sua opinião, participar junto, não ter medo de levar esse assunto para a esposa. Porque muitas vezes é conhecido o fato de que a esposa desconfia que o homem não está tendo uma ereção adequada em casa porque está tendo algum relacionamento extraconjugal. Quando na verdade isso não é o que está acontecendo. E o homem está causando às vezes um motivo até de separação. E eu acho que nesse aspecto a mulher tem que tomar ciência, conhecer de tudo que está acontecendo, e o homem não se voltar tanto ao aspecto da ereção propriamente. Porque o importante na relação sexual é o afeto, é a troca de carinho, enfim, é o amor. E se nós analisarmos os peixes, os peixes menores, eles não possuem pênis. Eles atingem o orgasmo apenas com o carinho, com o atrito entre eles. Então, se analisarmos, digamos assim, eu trabalhei muito tempo com pacientes com lesão raquimedular, paraplégico, tetraplégico. E eles conseguem atingir o orgasmo, mesmo sem penetração, mesmo sem sentir nada o pênis, como se, digamos, eles não têm a sensação peniana. Porque o orgasmo é uma sensação realmente da mente. E uma outra dica que eu sempre falo é que no relacionamento, no dia a dia, o homem tem que procurar, e a mulher também, cuidar da sua aparência. Né? Digamos assim, não chegar em casa e colocar aquela velha roupa, aquele pijama velho, aquele roupão já sujo de tomate, aquela coisa toda. Que isso desestimula a mulher. E a mulher também usar umas roupas bonitas, não usar aquelas roupas antigas. Né? E também o homem procurar entender um outro aspecto. É importante que o homem não fique muito junto com a esposa 24 horas. É preciso usar aquilo que a gente chama de aproximar e desaproximar, se afastar, aproximar e se afastar, para que a mulher sinta um pouco a ausência do homem, sinta um pouco de saudade e dê espaço para que ela realmente aumente o desejo sexual. E também um outro aspecto importante é que o homem deve procurar, digamos assim, se atualizar culturalmente. Esse é um outro aspecto importante. A gente observa que nos casais que o homem estuda, que o homem procura ler, nem que for jornal, está por dentro do que está acontecendo no mundo e tal, a mulher se encanta isso. Diz, olha, poxa, meu marido... Isso atrai bastante sexualmente. Então são dicas do ponto de vista comportamental, que realmente ajuda. E outra dica é, se o homem falhou, ele tem que ter bom senso na hora que falhou. Não ficar com aquele mau humor, reclamando e tal e tal. Assumir que a falha foi dele e ter bom senso, não reclamar, não colocar culpa nos outros, etc., culpa na esposa. E isso dá um relacionamento mais suave, há digamos, uma sensação mais gostosa, né, no relacionamento do casal. Que isso, obviamente, com os anos, com o tempo, infelizmente, a gente tem que estar atento a esses aspectos. Resumindo, uma boa relação sexual é construída fora da cama também. Eu tive um paciente que ele me falou para mim algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse que a relação sexual que vai acontecer à noite começa no café da manhã. Muito bem. Doutor Lorenzini, agradeço muito sua gentileza, suas informações. E por hoje o programa Olho Clínico fica por aqui. Eu agradeço muito sua audiência, sua atenção. Até a próxima semana.